Federal. Então essa questão é uma questão que não está equacionado quanto à interpretação, porque a execução do fundo até então tem permitido com que o governo do Distrito Federal permaneça e coloque na sua receita os recursos retidos pelo GDF a título do imposto de renda retido na fonte. Esse é o primeiro grande debate que está circunscrito no Tribunal de Contas da União. O segundo debate, deputado Edson, que é também importante destacar nesta oitiva que nós estamos fazendo e o prosseguimento que vamos ter, porque acho que as entidades deveriam fazer, inclusive, um diálogo com os ministros do Tribunal de Contas, principalmente o ministro relator, e temos aqui que destacar a contribuição que o Valmir Campelo tem dado na defesa do Distrito Federal nessa matéria. O segundo debate é com relação à retenção previdenciária. A retenção previdenciária, hoje, ela fica com o IPREV, o que a União entende que não necessariamente, porque ela, quando faz a designação no orçamento, ela coloca ativos e inativos. Ela tem a designação orçamentária para o pagamento dos inativos. No entanto, o recurso que o governo do Distrito Federal faz de desconto do servidor, do GDF, da área da segurança, da área da saúde e da educação, o que acontece? Ele acaba indo para o IPREV, ajudando nas despesas que o GDF tem com os inativos, e ao mesmo tempo o Fundo Constitucional continua com a rubrica dos inativos, pagando, seja os aposentados das várias categorias que estão circunscritas. Então, eu fiz essas colocações gerais, porque elas são preocupações técnicas, da Subsecretaria do Tesouro presente, meus colegas da carreira Auditoria Tributária, senhoras e senhores, bom dia. Fui convocado a comparecer a esta casa para apresentar os números e explicar a metodologia de aplicação de recursos do Fundo Constitucional. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu estou no cargo de subsecretário do Tesouro e gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal desde junho de 2010. Mas eu sou servidor de carreira, do quadro de pessoal do governo do Distrito Federal, auditor de controle interno, da carreira Auditoria de Controle Interno, e eu quero destacar que entre as principais princípios que norteiam a minha carreira, e não somente a minha carreira, mas dever de todo gestor público, é o zelo pelo controle da despesa pública, correta aplicação dos recursos e, sobretudo, pela transparência. E é isso que eu procuro fazer na gestão do Fundo Constitucional. Bom, lembrando aos senhores, como falei, eu estou na gestão do Fundo desde 2010, então eu participei ativamente da elaboração da proposta dos anos de 2011, 12 e 13, e dessa execução desses últimos anos. Bom, Fabrício, por favor. Essa apresentação, de repente, para muitos vai ser um pouco repetitivo, porque é interessante que eu nunca vi assim, um Fundo Constitucional ser tão discutido, debatido nesses últimos 2 anos, principalmente. A gente fica ali, a nossa sala ali no Buritia, virado aqui para a praça, e a gente, quando tem as assembleias, os sindicatos dos policiais, dos professores, a gente fica impressionado, o conhecimento que os sindicalistas das áreas têm do Fundo Constitucional, o conhecimento de números, para onde está indo. Isso é muito bom. Há pouco tempo, até na posse do secretário de Fazenda, do Donido, o governador Guinelo deixou bem claro, falou, poxa, temos que defender o Fundo Constitucional com unhas e dentes. Já foi citado aqui, existe
a gente escuta boatos por um lado, por outro, não, vamos mexer no índice de correção do fundo constitucional, né? Se o fundo for ter uma discussão de novo no Congresso, 99,9% dos parlamentares são contra o fundo constitucional, também querem participação. Então é muito bom que todos estejam bem imbuídos, né, nessa defesa, né, do fundo constitucional do Distrito Federal. Bom, então, a emenda 33, de 27/12/2002, né, que diz lá que foi instituído o fundo constitucional para se, conforme disposto no artigo 14º da Constituição Federal. Agora eu queria, antes de entrar propriamente na apresentação, eu queria definir aqui qual é o papel do gestor do Fundo Constitucional. Aqui compete algumas atribuições. E outras que não competem ao gestor do fundo. Por exemplo, aqui, compete ao gestor do fundo disponibilizar os recursos orçamentários e financeiros das unidades gestoras. Bom, o orçamento, a lei orçamentária, assim que ela é aprovada no Congresso Nacional, a Secretaria de Orçamento Federal, ela passa os recursos orçamentários ao governo do Distrito Federal, a nossa unidade lá, uma unidade gestora que chama 170.392, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Bom, esses recursos nós repassamos às unidades gestoras que compõem o fundo, ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Educação e Saúde. Agora, os recursos financeiros, conforme determina a lei, nós passamos mensalmente, porque a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, só transfere esses recursos mensalmente, porque a própria lei diz em razão de duodécimos. Então, nós recebemos esses recursos somente uma vez por mês e repassamos as unidades. Bom, o que compete ao fundo também, ao gestor do fundo? Consolidar a proposta orçamentária anual. Nós, nessa nossa gestão, à frente desses 3 anos depois, nós procuramos, como eu falei, ter uma posição bem transparente. Toda vez que a gente vai fazer a proposta orçamentária, nós chamamos as unidades, o setor de orçamento das unidades e discutimos o orçamento. Antes nós pedimos uma pré-proposta, né? As unidades nos mandam essa pré-proposta, nós analisamos, estudamos, chamamos órgãos e montamos essa proposta. Essa proposta não é feita arbitrariamente pelo gestor do Fundo Constitucional. Apesar da gente até ter, né, esse poder de ser feito isso, mas a gente sempre trabalha democraticamente com os órgãos. A terceira situação que o gestor do fundo cabe é atender aos órgãos de controle interno e externo e elaborar a prestação de contas anual. Como os recursos são federais, nós temos uma fiscalização bem ferrenha da Controladoria Geral da União. Praticamente todo mês nós recebemos a auditoria da CGU, ela está lá, nos cobra as unidades gestoras, a correta execução. Então a gente está sujeito a isso, a gente presta conta desses recursos do fundo, então isso cabe ao gestor do fundo. E também nós emitimos todos os pareceres orçamentários e financeiros. Qualquer alteração no fundo de concurso, realinhamento, reajuste, reestruturação de carreiras, tudo isso tem que ter o parecer orçamentário e financeiro do Fundo Constitucional. Tá? Inclusive, é tão importante essa situação do Fundo Constitucional que lá na Subsecretaria do Tesouro, em razão da sua reestrutura em novembro, nós criamos até 2 gerências, né? Eu estou ali com a Cláudia, que é coordenadora da gerência da despesa pública e do Fundo Constitucional, e do Luciano e da Cleide, que são gerentes. A gente acompanha minuciosamente essa execução do Fundo Constitucional, acompanhamos a execução, ligamos para as unidades quando a gente, né, verifica alguma inconsistência. Então isso está sendo muito bem
monitorado. Inclusive, nós não temos, nas nossas prestações de conta, nós não temos nenhuma objeção por parte do TCU nem do CGU. A política de recursos humanos do governo do Distrito Federal, principalmente nessa área do Fundo Constitucional, não compete ao gestor do fundo, né? Às vezes pensa, pô, não teve o reajuste, foi solicitado, não teve o reajuste porque o gestor do fundo não concedeu esse reajuste. Isso eu queria deixar bem claro. A gente sempre, quando é ouvido, né, quando tem essas situações que eu falei, mas quem faz essa interlocução com a área federal para essa questão de reajuste, junto ao Palácio do Planalto, junto ao MCOG, é a Secretaria de Administração Pública, a pasta que cabe essa interlocução com a área federal. Também, nós não executamos o orçamento das unidades. Cada unidade tem seu ordenador de despesa, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro tem um coronel lá, que é o diretor financeiro. A Polícia Civil tem lá seu ordenador, hoje até o doutor Silvério, né, que é o subsecretário de Administração Geral. Então, quem cabe fazer execução orçamentária, né, e financeira das unidades é cada unidade responsável. Tá? E também, por ocasião da lei orçamentária, né, a distribuição dos recursos e os parâmetros, ele já vem pré-definido né, do Ministério da Fazenda. A gente, lógico que nós temos, como gestor do fundo, nós temos negociação, podemos pedir para aplicar mais um pouco numa área ou outra, mas esses recursos basicamente já vem definido. Já vem um ofício do Ministério da Fazenda dizendo o seguinte: olha, a sua correção do Fundo Constitucional é tanto, e vocês vão gastar tanto com o pessoal inativo e inativo, tanto com o benefício da folha e tanto com o custeio e investimento. Conforme eu falei, isso sempre é negociado, mas qualquer alteração desses parâmetros ofício para cá, ofício para cá, para lá, negociação, é tudo muito bem explicado. Por favor. Ele foi baseado também nos últimos convênios assinados com a área federal e foi baseado esse valor inicial de 2 bilhões e 900, né, mais a variação da receita corrente líquida. Então, se os senhores perceberem aqui, em 2003, no primeiro ano de execução do fundo, aquela correção de 2 bilhões e 900, né, mais a receita corrente líquida, o primeiro ano de execução do fundo, então, ele ficou com 3 bilhões 356 e com crescimento de 15,73, e ele veio crescendo paulatinamente, né? Eu não adianta aqui falar número por número, são os valores expressivos, mas os senhores podem ver que o Fundo Constitucional em 2010, ele teve um baque muito grande. Ele vinha corrigindo a receita corrente líquida, se vocês olharem lá o percentual, 15%, 18%, aí 11, 18, 15, né, 9. Quando chegou aqui 15, em 2010, a receita corrente líquida da União foi 1,08%. Foi uma situação complicada para executar o orçamento durante esse exercício. Por quê? Para vocês terem uma ideia, 2011, que o fundo corrigiu 13%, nós tivemos um acréscimo aí de quase 1 bilhão e 100 no fundo. Em 2009 para 10, por causa desse reajuste de 1,07, o fundo cresceu 90 milhões de reais. Então foi muito complicado executar o fundo durante esse período. Mas a gente segue aí, né? Nesse 2012, a LOA, nós fechamos a LOA então com 9 bilhões e 967, e não tem aqui a coluna aqui, mas eu posso informar os senhores que
Para 2013, então, o fundo teve uma correção de 7,29, foi aquém do que nós esperávamos também, porque se os senhores olharem essa correção, a correção de 7,29, o fundo perdeu quase 500 milhões de reais em comparação com 2000, percentual 11 e 12, porque enquanto que de 11 para 12 cresceu 1 bilhão e 200, para 2013 cresceu 700 milhões. Então é 500 milhões que na execução nós vamos ter bastante aí criatividade para poder executar bem esse fundo aí durante o exercício de 2013. Bom, esse gráfico aí está demonstrando o seguinte: tem uma corzinha mais escura aqui, que é a parte da educação e saúde. A parte mais clara ali é a segurança. Se os senhores perceberem, lá em 2003, até mais ou menos 2007, a área de educação e saúde, ela estava executando no fundo um pouquinho mais do que a segurança pública. A partir de 2007, 2008, isso descolou. Hoje é executado mais no fundo na área de segurança, né, como na área de saúde e educação. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente que a gente teve uma preocupação a partir de 2010 até de expandir a parte de investimento e custeio da área de segurança, porque salário é fundamental, né, na área de segurança, mas também condições de trabalho, né, com equipamentos e o custeio da unidade também é muito salutar para o servidor. Estava aplicando um pouco mais. Esses 3 pontos mostram o seguinte: o ano de 2000, 2001 e 2010, hoje, quando ainda não estava instituído o fundo constitucional que era executado aqui dentro do orçamento do Distrito Federal, a área de saúde e educação, você vê que o percentual era 53%, 54%, 51%, enquanto que em 2002 a área da segurança, né, participava com 48% dos recursos transferidos aqui por meio de convênio. Agora, quando começou o fundo constitucional, aos poucos, a segurança foi retomando, né, essa condição de ter um pouco mais de recursos no fundo constitucional. Em 2003 ela correspondia a 50%, em 2002 agora, e 2012 na lei, 52,01% são recursos da segurança pública e 47,99% da educação e saúde. Esse próximo gráfico está demonstrando o seguinte, que esse gráfico é específico da área de saúde e educação. Por quê? Nós estamos demonstrando, houve um crescimento da área de educação e saúde muito grande. Então, hoje, o Tesouro do Distrito Federal, ele está arcando, se vocês olharem, por exemplo, em 2003, a área de educação e saúde correspondia a 68,90% do fundo constitucional e o Tesouro entrava com 31,10%. Né? Hoje, o Tesouro já está participando com 49,83%, né, dos recursos do Tesouro e 57,17% do fundo constitucional. Isso é aquilo que a gente, né, chama de transbordo, né, o que não comporta dentro do orçamento do fundo constitucional, que o Tesouro do Distrito Federal arca com os recursos. Aqui, nós estamos demonstrando aqui, esses 3 gráficos, os valores liquidados por grupo. Em 2003, o pessoal tinha 3.172 de pessoal. Nesse último ano aqui da LOA 2012, já 8.815 são despesas de pessoal dentro do fundo. Agora, interessante, essas 2 linhas, a parte de custeio e de investimento, vocês podem perceber que em 2011, por exemplo,
158 milhões era para investimento na área de segurança. E vocês podem olhar que na LOA de 2012 esse valor dobrou, né? Esse valor mais do que dobrou. Nós colocamos na LOA de 2012 371 milhões para investimento. Eu queria deixar claro aqui que essa parte de investimento do Fundo Constitucional, ela só é para a área de segurança pública. Tá? A parte de da saúde é só pessoal, e na educação ela está bancando para o profissional uma parte do pessoal e o custeio da folha de pagamentos, auxílios, creche, transporte, alimentação. Mas